Olá, galera! Como quitar dívidas aqui no Brasil? Simples, eu vou dar para vocês uma dica incrível. É simples, pare de pagar eles. Calma, não se assusta. Até o final do vídeo você vai entender exatamente o que eu quero dizer nisso. Vamos lá, eu quero que vocês entendam uma coisa extremamente importante aqui no Brasil. No Brasil é um dos países que tem mais pessoas endividadas do mundo. Nós estamos falando no Brasil em um país que tem mais de 61 milhões de pessoas endividadas. Por que tem tantas pessoas endividadas? Simples, porque os juros que são cobrados aqui são os juros mais altos do mundo. Ponto final. Agora pergunta, por que os juros são tão altos aqui no Brasil? Simples, por um único motivo, porque a gente trouxas e paga. Como assim, bem? Não tem nenhuma outra explicação dos juros são tão altos. Tem alguns motivos que pode elevar um pouquinho a taxa de juros no Brasil, risco Brasil, mas principalmente, o motivo principal que os juros são tão altos, porque a gente trouxa se paga. Porque nós temos 7 bancos que eles têm a maior parte do mercado, 93% das contas correntes passa pelos esses bancos, talvez agora diminuiu um pouquinho como os bancos digitais, mas muitas das contas eles têm na mão, eles mandam no mercado e eles definem exatamente os juros que eles querem cobrar, por isso que está acontecendo no Brasil e tantas pessoas endividadas. Outro dado interessante que eu quero que vocês prestem atenção, que é isso que nós vamos falar agora, todas essas dívidas que esses 61 milhões têm, o valor somado das dívidas, estamos falando de por volta de 274 bilhões de reais que essas pessoas estão endividadas. Agora, a coisa mais triste desse valor, sabe o quê? Que a maior parte desse valor não realmente foi consumido. O que isso quer dizer? Ela não foi gasto. Isso não são compras do cartão de crédito ou dinheiro que a pessoa realmente pegou do banco para utilizar. A maior parte dessas dívidas são tentativas erradas das pessoas tentar sair das dívidas sem saber o que fazer. Então eu vou falar para vocês a primeira coisa. Se você não sabe o que fazer, não faça nada. Incrível que pareça, mas o maior erro que as pessoas fazem quando eles tentam sair de dívidas no Brasil é tentar fazer falsas tentativas, seguindo muitas vezes conselhos de gerentes de banco ou de consultores financeiros, as pessoas que estão dando conselhos totalmente errados e só deixa a pessoa cada vez mais endividada. Eu vou dar para vocês um dos conselhos errados. Vocês já ouviram isso? Troca dívida com juros maiores para juros menores. Gente, infelizmente, normalmente nem existe essa palavra juro menor. O que vocês consideram juro menor? Comparado ao cartão que é 18%, juro menor é crédito pessoal, 6%, 5%, 4%, isso é juro menor. O que acontece muitas vezes? As pessoas pegam cartão de crédito estourado, cheque especial, um empréstimo que não consegue e ele refinancia, pega outra dívida simplesmente maior para tentar pagar o primeiro. E sabe o que acontece agora? Em vez de uma dívida, ele tem duas. E sabe o que acontece depois? Ele não consegue pagar a segunda, volta para o banco e faz de novo o mesmo processo e cada vez a pessoa está mais e mais endividada. Eu cansei de fazer mentorias com pessoas que têm 15, 20 dívidas diferentes e quando você começa a pesquisar, começa a olhar para trás o histórico dessas dívidas, muitos deles começaram com uma besteira que a pessoa fez, outra besteira e como ele não soube sair, escutou as pessoas erradas, ele está cada vez mais e mais endividado. Então a primeira coisa que você tem que saber, se não sabe fazer, pare de pagar. Simples, porque se você para de pagar, você vai parar de fazer merda e se você para de fazer merdas, a chance de você sair é 1000 vezes mais. Agora, eu quero que vocês vão entender uma coisa. Temos dois tipos de dívidas que nós podemos dividir, dois grupos. Dívidas pagáveis. Se dívidas pagáveis são mais contas, você comprou roupas, comprou alguma coisa, contas atrasadas, tudo isso que você, mesmo você não está pagando faz tempo, são coisas que normalmente controladas, coisas que vai caber no orçamento. Se você vai, em outra oportunidade, você vai aprender como melhorar um pouquinho o orçamento da casa, você realmente consegue quitar eles facilmente. Não precisa fazer nada, um método LEED que eu ensino extraordinário para sair. Aliás, se você não sabe ainda o que é método LEED que eu ensino para sair das dívidas, clica aqui em cima, veja esse método, como sair de dívidas aqui no Brasil. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando aqui das dívidas impagáveis. O que é isso, dívidas impagáveis? Dívidas que os juros que eles têm em cima deles é muito maior do que a sua possibilidade de quitar eles. Se você
tem cartão de crédito com valor alto. Se você fez besteira e chegou para um ponto que estourou o orçamento desse cartão, infelizmente, como juros cobrados no mês seguinte, como juros do outro mês, você não vai conseguir pagar. Simplesmente isso. Se você tem cheque especial que estourou, empréstimo que não cabe no seu orçamento, que você perdeu o controle, esses que eu chamo dívidas impagáveis, pelo menos não agora. E tentativas de tentar pagar o impagável simplesmente vai colocar você em buraco cada vez mais fundo. O que você tem que fazer agora? Pare de tentar pagar eles. E faz o quê? Simplesmente vai chegar o momento onde o banco, onde o instituto financeiro vai correr atrás de você como uma boa proposta, uma proposta decente, e aí sim você realmente pode quitar de uma única vez, depois que você obviamente vai guardar um fundo de emergência para fazer essa atividade. Mas a proposta não é você correndo atrás deles, refinanciando, você espera o momento oportuno que eles vão te oferecer uma boa proposta. Ah, bem, mas se eu fizesse isso, eles vão sujar meu nome. Calma, ninguém vai sujar seu nome. O que eles vão fazer vai proteger seu nome para você não fazer besteiras, que eu acho ótimo para muita gente. Tá, mas aí fala, bem, mas se eu faço isso, e o score bancário, e esse negócio que depois meu nome vai estar lá registrado, mesmo depois que eu limpo, vai estar lá registrado como mal pagador. Pouco lixando para essas coisas. Esse negócio de score bancário são coisas de classe média, coisas que foram feitas simplesmente para te oferecer mais crédito no futuro, para você se endividar mais. Pare com isso. Eu não tenho nada contra os bancos, mas esse negócio das pessoas, essa cultura de ter nome limpo para poder ter score bancário, para poder pegar crédito, é péssimo, péssimo. Se você é uma pessoa descontrolada e se você, igual a maior parte das pessoas que não sabe lidar muito bem com crédito, com dinheiro, a melhor coisa que vai acontecer na sua vida é que você vai ficar longe disso, que você não vai ter nada dessas opções. Eu acho ótimo essa opção. Então, para de preocupar com essas coisas. Se preocupa com uma única coisa, simplesmente quitar uma vez por todas as dívidas. Você pode diminuir o orçamento e pagar, perfeito? Se não pode, você vai partir para tudo ou nada que eu ensino e vai quitar eles de uma vez e nunca mais vai fazer. Agora, mais uma coisa importante sobre as dívidas, eu quero que vocês entendam. Dívidas não é o problema. Como assim, Ben? Dívida não é o problema? Sim. A dívida é sintoma de seus problemas. Explica melhor. Quando eu ensino os 3 pilares, os 4 pilares para construir liberdade financeira, o terceiro pilar é o pilar de sair das dívidas. Os primeiros 3 pilares, que mentalidade e administração financeira e padrão de vida, eles antes do sair de dívidas, eles também mais importantes que ele. A dívidas só ocorre quando esses 2 pilares estão mal, não estão em ordem. Quer dizer que você tem péssima mentalidade, quer dizer que você faz muito besteiras financeiras e a segunda coisa, vive no padrão de vida. E aí, as dívidas é os sintomas desses 2 problemas. Então, antes de sair das dívidas, ou paralelamente saindo das dívidas, você tem que corrigir esses 2. Senão, você até aprende comigo como sair das dívidas, mas daqui 6 meses, depois que você quitou as dívidas, adivinha o que vai acontecer? Você vai ter novamente dívidas. Então, por isso que é importante corrigir esses 2 primeiros pilares antes. Se isso é tão importante, você entender essas coisas, entender que você precisa aprender como funcionam as regras no Brasil. E se você vai aplicar conceitos que talvez servem em países de primeiro mundo, vai aplicar eles aqui, infelizmente você vai continuar a estar ferrado cada vez mais. Então, a primeira regra, se você quer realmente sair das suas dívidas, se elas são dívidas impagáveis, pare de pagar. Pare de se preocupar com os outros, pare de se preocupar com o que o seu gerente de banco falar, porque o papel dele continua a pressionar você. O seu papel é cuidar de você e cuidar da sua família, ok? Antes que eu vou terminar, como dar para vocês a última dica, clica aqui embaixo, inscreve no canal, comenta alguma coisa. Se você tem dúvida a respeito desse assunto, pode colocar comentários e, obviamente, curte e compartilha com outras pessoas. E a última coisa que eu quero falar para vocês chama controle emocional. Muitas pessoas, eu vejo as pessoas com a cabeça para baixo, tristes, depressivos, não dormem à noite, brigam em casa. Você só fez problemas financeiros. E eu falo uma frase, é só dinheiro. Mesmo que o dinheiro é extremamente importante, tudo isso, não vamos entrar para isso, mas é só dinheiro. Se você não tem problemas de saúde, não tem problema de morte na família, você não tem problemas nenhum. Então não cria problemas onde não há. Simplesmente assim. Levanta a cabeça, coloca o que eu ensinei a vocês aqui, compartilha com outras pessoas que precisam dessas informações e junto nós vamos realmente mudar esse país e vai ter muito mais pessoas felizes e estar ao caminho da liberdade financeira deles. Um beijo no coração.